dando continuidade aqui, hoje temos a presença ilustre da professora Maria Sônia. Acho que ela é conhecida de vários de vocês, principalmente aqueles que são de Rio Claro, eventualmente já foram até estudantes dela. A professora Maria Sônia, docente do Departamento de Educação. Eu vou passar a palavra para você, professora, e aí você se apresenta. Bom, uma salva de palmas para a professora. Não, calma depois, não. Gente, muitíssimo boa tarde. Como ele falou, eu sou do Departamento de Educação. Minha área é didática, eu trabalho com didática. Fui professora em todos os níveis de ensino, fui gestora em todos os níveis de ensino, mas posso afirmar para vocês que o exercício da docência, para mim, é a minha profissão. Entendendo que a docência é aquilo que a gente organiza no ensino, pesquisa e extensão, e não apenas o exercício de, entre aspas, dar aula. Bem, eu agradeço imensamente, o Zaqueu, e meu querido colega de departamento Daniel, pelo convite que eu tive de estar com vocês. Eu já fiz algumas falas no departamento de matemática, só que essa fala hoje, gente, está muito voltada para estudantes de pós-graduação que têm interesse, então, em exercer a docência. E que, mesmo que seja um acidente que vira docente, que faça uma docência decente, independente da forma como ele entrou. Tá? Então, para fazer isso, eu trago um pouco de um campo epistemológico, uma área de pesquisa que tem se destacado no Brasil, e é de lá que eu parto para falar um pouco sobre a contribuição da pedagogia universitária na formação permanente do professor universitário, tá bom? Então eu organizei uma fala, eu não gosto muito desse treco não, mas eu vou tentar me organizar por causa do tempo. Eu evito usar isso, inclusive, em aula. Mas, para eu organizar o tempo que eu tenho, peço licenças para usar. Eu vou evitar ler, porque eu não gosto de ler slide, mas só para vocês poderem tentar entender um pouco do meu raciocínio naquilo que eu trago para vocês, tá certo? Beleza? Podemos começar? Jóia! Então vamos ver se eu consigo. Nem isso você usar essa porra direito. Eu falo palavrão, desculpa aí, gente. Bem, primeira questão que vocês devem estar se questionando: o que estuda a pedagogia universitária? Gente, deixando claro, pedagogia universitária não tem absolutamente nada a ver com o curso de pedagogia. Apesar que o curso de pedagogia está inserido na pedagogia universitária. Por que esse nome? Porque toda instituição que se diz preocupada com a formação de futuros profissionais, não colocando-os em forma e nem deformando-os, traz a dimensão de que estamos trabalhando no processo educativo. E ao trabalhar no processo educativo, eu tenho que ter uma ação pedagógica que dê conta disso. Então, a pedagogia universitária trabalha especialmente com a universidade. E, consequentemente, vocês vão ver que universo é esse, que problemática é essa, e eu espero que vocês aqui, enquanto futuros professores, não saiam daqui com a ideia de que não jamais serão, porque é muita coisa que a gente precisa desencadear, sempre buscando a qualidade disso. Então, vou trazer um pouco de história para vocês, o que seria então este campo. Esse campo não é novo no Brasil, ele já acontece, essa discussão já acontece em vários países, e eu gosto muito da América Latina, porque a América Latina nos identifica também enquanto hemisfério, e nessa discussão aparecem autores muito brasileiros, que eu respeito bastante, não quero dizer nada, mas todas mulheres, desculpa aí, e essas autoras, elas contribuem trazendo reflexões e pesquisas que desenvolvem e tentam entender um pouco da pedagogia universitária nesse contexto. Então, só para vocês terem uma ideia, a professora Leite, ela foi uma grande percussora e discutia muito a questão da avaliação do ensino superior. Qual é o papel da avaliação? E o que a pedagogia universitária tem a ver com isso? Então, ela traz essa reflexão. Depois eu deixo aqui, já, gente, o material para você. A Morosini é uma referência também no Brasil, e ela discute muito a ideia de qual seria o papel da extensão, da pesquisa e do ensino, e como é que a gente articula isso na indissociabilidade que deve ter, mediante o trabalho que a pedagogia universitária pode vir a contribuir. A professora Torres, ela trabalha também, ela escreve uma tese de doutorado, e ela defende, então, a pedagogia universitária enquanto campo científico. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu sou da área das humanidades. Eu sei que vocês não são assim, espero que não sejam. Porque tem muitos professores e pesquisadores
das áreas que não são humanas que me dizem que a gente não faz pesquisa. Então, estou partindo do princípio que vocês não pensam assim, entendeu? Porque aí complica-se muito. Então a gente faz pesquisa assim, gente. Só que como a gente desenvolve a pesquisa, não é exatamente igual com a área de exatas e às vezes com a área de biológicos. Mas a gente tem todo um construto de como é que se faz pesquisa na nossa área, tá? Então, gente, isso aqui tudo que eu estou falando é de pesquisa, tá? A professora Maria Isabel da Cunha, eu me emociono muito porque eu tive o prazer de conviver com ela 30 anos da minha vida. Ela faleceu recentemente. Morreu? Morreu em fevereiro. Foi muito rápido. Veio aqui o que? Umas 5 vezes antes? E a Maria Isabel da Cunha, eu não consigo ainda falar dela no foi. Para mim ela é, continuar sendo. Então ela é uma referência no Brasil e no exterior em formação de professores na educação básica e no ensino superior. E foi ela uma das grandes impulsionadoras da pedagogia universitária no Brasil. E aí tem eu, né, humildemente, está tentando fazer o quê? Eu estou tentando ampliar o campo da pedagogia universitária para outros aspectos que eu acredito que como uma universidade tão complexa, não dá para a gente apenas ficar em 2 grandes aspectos. Vocês vão entender por que agora. Durante muito tempo, a pedagogia universitária trabalhou com dois grandes focos. Primeiro, posso dizer que seria o trabalho didático-pedagógico do professor universitário. Aí vocês vão chorar comigo, vão chorar mesmo, porque aí entra uma discussão importante da qualidade dessa docência que professores universitários precisam desencadear. Lembrando que, para ser um bom docente, você não pode apenas se garantir sabendo o campo. Você tem que saber ensinar este campo. Consequentemente, você percebe aí um grande abismo, porque tem muitos professores que acreditam que o fato de eles serem muito bons nas suas áreas de pesquisa específica, isso faz com que, magicamente, eles se tornem professores dessa área. Isso não é tão simples, gente, né? Por quê? Porque não é tão simples você adentrar num campo profissional que você nunca se debruçou para estudar, pesquisar e realizar. Eu vou repetir essa frase, quem já foi meu estudante já ouvi de novo, que foi uma frase muito marcante na minha vida. Eu gosto de repeti-la para a gente não esquecer o lugar que a gente tem. A professora Selma Pimenta foi pró-reitora de graduação da USP alguns anos atrás, e num livro que ela escreve da pedagogia universitária, ela afirma: é com muita tristeza que no Brasil o médico dorme médico e acorda professor. Mas jamais o professor dorme professor e acorda médico. Quando ela faz essa afirmação, ela simplesmente está dizendo que a gente banaliza a docência. Qualquer um faz. E eu fico muito puto da vida porque isso não é verdade. Da mesma maneira que o médico tem todo um campo profissional que ele tem que aprender, ele também tem que entender que se ele adentra a docência, ele precisa aprender a docência daquele campo. Como isso é difícil fazer os professores entenderem. Eu me refiro aos professores aqui, inclusive os professores que estão aqui, foda, são foda, eles são um pra caralho, entendeu? Não tá gravando? Tá gravando. Ai, meu Deus. A gente corta. Tá. Então, esses professores que estão aqui, realmente são professores que, pelo que eu conheço deles, eles têm uma preocupação muito significativa da qualidade da docência deles. Pena que quem precisava muitas vezes ouvir, nunca jamais estará aqui. Mas eu já cheguei à conclusão de que meu foco aqui é incentivar e investir nos jovens. Porque eles farão a diferença se tornassem professores. Então eu aposto imensamente em vocês, tá? Vê se não faz merda depois, pelo amor de Deus. Eu estou apostando muito em vocês, tá? Bem, então, voltando. A pedagogia universitária, então, o primeiro campo que trabalhou-se muito no Brasil é a questão da didática universitária, a docência universitária. Eu amplio um pouco isso. Eu digo assim, todo professor, independente do nível de ensino que ele atue, ele precisa ter a organização do trabalho pedagógico. Meus queridos alunos da didática devem lembrar, né, que quando eu falo organização do trabalho pedagógico, me refiro a 3 coisas básicas: planejamento, metodologia e avaliação. Se a gente não sabe discutir essas coisas, a gente não tem condições de adentrar uma sala de aula para desencadear um processo de aprendizagem. Então, isso é uma questão fundamental do campo epistemológico da pedagogia universitária. Outro campo fundamental que se fortalece no Brasil é justamente os espaços institucionais de formação docente universitária.
Aí o negócio complica. Por quê? Porque tem professor que se acha, já sou bom. Engraçado, né? Porque se fosse o filho dele, tivesse um professor que precisasse constantemente desencadear o processo de uma formação permanente, ele ia exigir. Mas ele não se exige enquanto profissional. Porque a gente precisa sempre se ressignificar, gente. Não são os tempos de casa, de experiência que nos caracterizam como bons. É aquilo que eu faço com essa experiência. Então não adianta eu ter 30 anos de experiência e só reflito um ano da minha vida. Eu prefiro ter um cara que tem 4 anos de docência e reflete todo dia aquilo que desenvolve. Porque ele está o tempo inteiro revendo aquilo que faz, questionando aquilo que faz, no sentido de melhorar aquilo que ele realiza. Então, para vocês entenderem, pedagogia universitária, no início, quando adentro do Brasil, ela trabalhava com esses 2 grandes campos, tá certo? Tem, beleza? Sim? Tá. Então, isso que eu já expliquei, tá vendo? Essa bosta disso que eu já falei. Então, assim, como é que eu me coloco na Unesp? Então, eu estou dentro dessa linha de formação no programa de pós-graduação e eu desenvolvo, então, um grupo de estudos e pesquisas em pedagogia universitária hoje. Quem está comigo? Tem médico, tem engenheiro, tem biólogo, tem pedagogo, tem matemático. Porque eu tenho que trabalhar as pedagogias universitárias e, consequentemente, eu diferencio como é que a gente desenvolve e constrói conhecimento. Uma coisa muito importante, as áreas são diferentes. A construção dessa, de se fazer pesquisa, de saber ensinar, por serem áreas diferentes, a gente tem que respeitar os construtos de cada área. Por isso que eu digo que são várias pedagogias universitárias. Por isso que eu tenho tanta gente interessante que vai desde o geógrafo, né, Vanessa? Até o pessoal da pedagogia, inclusive, tem o pessoal da veterinária, e eu tenho esse grupo que se encontra muito mais virtualmente, porque eu não está aqui na cidade onde a gente está. Tá. Aí eu venho e digo assim, gente, não dá para a gente pensar só apenas na organização do trabalho pedagógico e nos espaços de formação. Vou abrir uma parêntese. Os espaços de formação institucionais são extremamente importantes. E muitas universidades brasileiras nunca pensaram nisso. Aí veio o MEC e falou o seguinte, tem que ter esse negócio nas universidades. E uma coisa que eu brigo com a universidade é que haja, dentro do projeto de desenvolvimento institucional, que a gente discutiu bastante na semana passada, é que haja, sim, uma política institucional de formação de professores universitários. E a gente tem. O problema é que as pessoas não vão. O grande foco desse programa que existe hoje são professores que estão em estágio probatório. Que parece que passou do estágio, pode fazer a porra que quiser, que tá bom. Essa é a lógica que se passa. E não é isso que deveria ser. Só que a gente tem um problema, isso pira na minha cabeça. Até hoje eu não tenho a resposta para te dar, para dar para vocês. Tá? Mas existe um dilema muito grande que diz assim, será que a universidade deveria obrigar os professores a irem? Independente dos anos de experiência que tenham? Aí eu chego e falo, não adianta obrigar. Por quê? Porque se a pessoa não está aberta para ouvir, para aprender, ela vai, mas ela não vai absorver absolutamente nada, gente. Porque para a gente aprender alguma coisa, a gente tem que estar aberto para. Então não é a quantidade de horas de formação que você realiza, mas é a tua postura mediante a formação que vai garantir que você possa apreender. E até pensar, porra, escutei esse negócio, mas eu acho que eu consigo caminhar por esse caminho. Se ele faz isso, eu fico feliz da vida, porque ele pensa sobre. Qual que é a minha crise? Eu não acho que seja interessante você obrigar as pessoas a participar. Não gosto nada dessa coisa de obrigar. Mas eu acredito, isso eu falei para o presidente da CPA, que tive a oportunidade de chegar na cara dele e falar para ele, eu falei o seguinte, vou dizer uma coisa muito simples para o senhor. Inclusive me chamaram para fazer uma fala para os recém-contratados da Unesp. Eu cheguei e falei, você tem certeza que você quer aprovar? Porque eu vou falar coisa que talvez vocês não gostem. Não, professor, a gente quer. Então tá bom, então vai ouvir. Fiz. E expliquei para eles que a gente é muito cobrado enquanto docente. Assim como vocês também são muito cobrados enquanto estudantes. Mas, na nossa carreira docente, e infelizmente isso não é só na Unesp que acontece, a gente é muito valorizado pela produção que a gente tem. Eu acho fundamental a pesquisa, porque a pesquisa, inclusive, justifica-se o surgimento da universidade. A universidade surge porque ela faz ensino, pesquisa e extensão. O problema é que na nossa carreira, o que vale é a quantidade de paper que eu tenho. E quantos artigos internacionais eu consegui. E quantas
e quantos projetos internacionais eu tenho. Isso é importante, com certeza. Mas o tempo que esse professor para na semana dele para preparar suas aulas, o tempo que ele se dedica para pensar alternativas metodológicas mais interessantes, o tempo que ele leva para, em vez de avaliar 2 provas de 20 por 2, o João é 4, 5, 7 ou 0, ele tem 15 ou 8 avaliações no semestre e você avalia individualmente cada um deles. Gente, isso leva tempo pra caralho. Mas no fundo, não serve para a produção científica. E aí é um contrassenso muito grande, que parece que quem é valorizado muitas vezes não é aquele que dá uma qualidade na sua docência ou tem essa preocupação. E eu acho que a gente tem que olhar para isso. Mas é importante vocês entenderem que a gente vive esse processo esquizofrênico de que eu tenho que ser bom nisso, naquilo, mas aquilo que eu considero mais importante é a qualidade da graduação, porque a graduação para mim é a base de tudo e ela te fortalece enquanto futuro profissional e enquanto futuro pesquisador, caso você vá adentrar a pós-graduação. Bem, aí o que eu quero desse papo todo? Isso foi minha tese de livre-docência, onde eu explico. Na minha tese de livre-docência, eu explico a possibilidade de a gente construir projetos interdisciplinares extensionistas. E aí eu mostro a importância de que a universidade deveria ter dois grandes tripés. O ensino, pesquisa e extensão, mas ele tem que estar articulado com a arte, né, com a ciência e com a cultura. Se a gente não consegue articular isso, a gente tem dificilmente, e valoriza-se muito pouco, a formação desse estudante. Eu estudo o currículo de cursos universitários há muito tempo. Nos últimos 15 anos, a gente tem observado uma perda absurda de disciplinas que trabalham com as questões filosóficas, históricas, antropológicas e sociológicas. Isso tem gerado uma perda muito significativa, porque a gente acaba apostando muito numa formação técnica, que eu considero fantástica, mas a gente tem perdido muito na dimensão de uma formação humanística. Então parece que a gente é muito bom. O problema é o que a gente vai fazer com isso. E ao não saber o que fazer com isso, e não ter uma postura que signifique que a minha intervenção possa contribuir com a transformação social na perspectiva do olhar para o outro, a gente tem perdido imensamente, inclusive, o nosso papel na sociedade. Tá? Então é aí que eu crio essa possibilidade de pensar isso. Então, a pedagogia universitária, para mim, ela tem que entender que ela tem que dar conta, sim, de valorizar as diferentes pedagogias que os professores adotam, e os professores universitários têm que parar de ter preconceito com a palavra pedagógica. Quando eu vou discutir isso com alguns professores, eles ficam muito raivosos porque eles acham que lá vai a menina da pedagogia falar. Eu fico emputecido, eu sou pedagoga com muito orgulho, dá um puta trabalho ser e não menospreza quem eu sou. E nem o curso também. Então eu falo com propriedade. Tudo bem que eu trabalhei agora com o ensino superior, mas durante a minha vida fui professora de educação básica e adorei ser. Aprendi demais e os estudantes me ensinaram muito. Então as pessoas têm um ranço com essa palavra que me irrita profundamente. E eu falo para eles, se você não gosta da palavra, fazer análise. Por quê? Porque se você está numa instituição universitária, a sua ação é pedagógica, meu amigo. Entendeu ou não? Então vai se tratar, porque você tem que ter uma ação pedagógica sobre aquilo que realiza. E é por isso que eu falo que a gente tem que desenvolver, sim, um trabalho pedagógico no ensino, na pesquisa e na extensão. E aí eu vou dizer para vocês como é que eu penso esse trabalho pedagógico. Em pesquisa, a gente também deve desenvolver o processo formativo, e não pôr em forma, e mesmo deformar. E aí eu trago então a tríade aí que eu tenho discutido. Hoje eu trabalho com esses 5 campos diferentes. Vejam bem que eu tenho trabalhado com a organização do trabalho pedagógico, com os espaços institucionais, e eu trabalho com uma linha que chama Política, Gestão e Organização Institucional. Essa aí, meu filho, ou destrói ou ajuda a construir. Por quê? Dependendo da gestão, ela te ajuda, ela tem um foco, e tudo aquilo que a gente desenvolve subsequente pode ter um impacto muito grande. Então, por favor, votem direito, leiam bem, por favor, olhem as propostas. Eu não falo isso na perspectiva do governo estadual, federal, falo na universidade mesmo. Certo? Porque muito disso aqui vai determinar, e isso me apavora e me assusta, todo o resto que vem abaixo. Então essa é uma linha
linha importante que a gente discute. Tem projetos que discutem justamente como a gestão universitária ela impacta todo o resto. Discutimos formas de gestão universitária, discutimos algumas universidades que têm organizações diferenciadas, que têm realizado trabalhos muito interessantes. Depois a gente tem a experiência, diversidade e linguagem. Diversidade é uma questão fundamental da universidade que muitas vezes a gente não tem conseguido trabalhar. E essa diversidade vai desde as questões mais que estão vivas, né? Desde a questão dos preconceitos, da questão do racismo, né? De inúmeros tipos de preconceitos, inclusive com a questão inclusiva que a gente fala tanto. E existem pesquisas que têm mostrado muito a fragilidade que, de modo geral, as universidades não têm conseguido enfrentar esse grande dilema. Tá? Se tem muito sobre educação inclusive, mas poucas práticas efetivamente acontecendo. A gente tem, então, os passos de processo de formação, e aí eu trabalho com assessores pedagógicos universitários. E eu falo da importância desses assessores que precisam ajudar os professores a qualificarem as suas aulas. Não é simplesmente chegar para um assessor e dizer assim, escreve o PPC do meu curso, ou o PPP do meu curso, que eu já vi acontecer muitas vezes isso. Então, gente, os assessores têm um processo importante de formação e de contribuição para os professores universitários. Mas eles também precisam estar abertos para construir junto. O outro é isso que eu falei, da organização do trabalho pedagógico. E, por último, a gente tem discutido as mudanças climáticas e sustentabilidade no contexto universitário. Essa questão parece estar muito... Não é porque está na moda. Uma coisa que me preocupa muito é que na Unesp não tem nenhum programa de sustentabilidade institucional. E eu não digo... Vontade de chorar. E quando eu falo sustentabilidade, eu não estou me referindo apenas à sustentabilidade ambiental. Eu falo da sustentabilidade financeira. Estou me referindo à sustentabilidade humana. Eu estou me referindo à sustentabilidade de outros aspectos. Então, a gente está muito aquém do que a gente poderia estar e a responsabilidade que a gente tem enquanto universidade de tentar fazer a diferença. Então, é mais ou menos por aí que eu trabalho. E aí, vocês estão me dando pedagogia universitária. Eu explico isso aqui um pouquinho. Então, vai desde a graduação, vai na pós-graduação, vai na sociedade. Qual é o papel que a gente tem na sociedade? Como é que a gente se organiza enquanto universidade? Como é que a gente traz, que saberes docentes a gente tem? Será que a gente tem experiência? O que a gente faz com a experiência? Inovação pedagógica e curricular, todo mundo fala dela, mas ninguém sabe direito o que é. Você não inova pedagogicamente, você não inova o currículo. Isso já falei para o pró-reitor de graduação, para a graduação anterior. Já falei para o pró-reitor de extensão. Não adianta mudar PPC, eu falo PPC porque eu estava na Universidade Federal. Não adianta mudar PPP, lindo e maravilhoso, construir 50 milhões de coisas, se a gente não faz a inovação pedagógica. Por quê? Porque não adianta, galera. Você pode mudar o currículo, a estrutura dele, mas se os professores não assumirem essa estrutura e a organização dessa estrutura, o PPC, para mim, já morreu antes de nascer. Não se faz inovação curricular sem inovação pedagógica. E isso é muito sério. Futuros professores, uma pausa. Quando vocês adentrarem e buscarem os seus concursos, prestem atenção no lugar que vocês vão buscar isso. Faculdades, foco dela é ensino. Centros universitários, ensino e extensão. Institutos federais, eu sempre brigo, né? Institutos federais, para mim, tem uma crise existencial. Por quê? Porque quando ela surge no Brasil, ela surge com uma perspectiva de um ensino tecnológico. E nessa perspectiva, achei muito interessante, adoro essa perspectiva, só que ela foi mudando. Não deixa de lado a questão tecnológica, mas ela foi ampliando e acabou trabalhando com a questão das licenciaturas. E acabou indo para a questão do ensino superior. Significa dizer o quê, meu querido? Se você vai para o Instituto Federal, saiba que você vai trabalhar com um aluno de 14 anos, um aluno de 18 anos, um aluno de 25 anos, um aluno de 45. Porque você vai ter que trabalhar com o ensino médio e trabalhar em graduação e na pós. Já trabalhei com vários institutos federais desse país, já fiz trabalho de formação com vários institutos federais. Os professores ficam perdidos. Ele disse, mas eu não sei trabalhar com aluno, com adolescente. Eu acho que eu devia ter lido o edital. Não vou dizer, mas o edital dizia que a sua intervenção também seria como professor de trabalho de educação e ensino médio. Então, gente, muita atenção com relação a isso. E a universidade trabalha com ensino, pesquisa e extensão. E agora, nesses últimos anos, ficou
uma mercelândia de nomes. Não sei por que a gente adora tanta palavra bonita, mas não sabe o que significa, tá? Então hoje você lê projetos pedagógicos de curso que tem a palavra inovação, tal da empreendedorismo, metodologia inovadora, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade. Ninguém sabe essa porra o que significa esses conceitos. Gente, isso é um perigo. Por quê? Porque dependendo da falta de conceito, claro, você não tem uma prática pedagógica que sustente esse conceito. Então eu estou cansada de palavra bonita. Eu preciso entender qual é a base teórico-conceitual que ela é usada, para que eu tenha entendimento daquilo que pedagogicamente eu preciso desenvolver, para que eu possa dar conta daquilo que a gente entende, como ensino, pesquisa, extensão, inovação internacional, porque a gente não tem isso. Tá? Outra coisa, vou prestar concurso, estudem as instituições. Por favor. Leiam o PDI, leiam o PPI, Projeto de Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico Institucional. Leiam o projeto pedagógico do curso que vocês querem adentrar. Tudo bem que tem professor que nem eu dei, mas tudo bem, tá na banca, ele vai ficar até espantado. Porra, ele leu o meu PPP que eu nunca li na minha vida. Quem sabe você até dá aula para ele ali na sua aula. Então, gente, por favor, porque tem gente que vai fazer concurso e ele perde muito porque não sabe o que ele está fazendo ali. Porque ele não entendeu que instituição é essa. Tá? Então, tem que se preparar para essas reflexões, tá bom? Bem, vamos lá. Ai, feito! E aí, a grande pergunta que eu faço para vocês. É possível promover uma ação docente que possibilite uma ensinagem e uma aprendizagem significativa? Vai depender da leitura do projeto pedagógico do curso, que tem a ver com o projeto pedagógico da universidade, que tem a ver com o PDI da universidade. Aí, um problema sério da Unesp, isso eu fiz na minha fala na semana passada, peço desculpas para quem já me ouviu semana passada, eu vou ter que repetir. O PDI da Unesp está muito frágil. Eu estudo PDIs, tá, gente? De várias universidades. Aí você vai falar para mim, mas é só um documento. Gente, é só um documento que determina muita coisa. Depois vão reclamar de uma série de coisas que estão acontecendo, que está escrito lá no documento oficial. Então a concepção daquilo, qual é a missão da universidade, qual o papel que ela tem, isso são questões, não é só palavra bonita, caralho. É uma responsabilidade que a gente tem, é dinheiro público, cacete. Então não dá pra gente brincar com isso. Se está dizendo que a nossa missão tem essa característica, com esse objetivo, a minha formação, a formação que a gente está desenvolvendo, tem que ir para a mesma linha. Se não é uma docência decente, e aí ele já destrói, de início, a primeira função importante, que é a própria missão da Unesp. Vocês percebem a problemática? A Unesp não tem um documento que chama PPI, que é o Projeto Pedagógico Institucional. Significa que os coordenadores de curso, quando vão trabalhar os PPCs ou os PPPs, eles ficam perdidos. Por quê? Porque a gente não tem uma linha pedagógica institucional que vai clarear que eu trabalho com educação, que ensino, pesquisa, extensão e extensão com essas características. A minha colega que falou uma coisa muito interessante. Falou das metodologias ativas. Aparece pra caralho esse nome. Porque virou moda. Infelizmente, muitos professores não entenderam que metodologias ativas vai exigir desse professor uma avaliação processual e não de produto. Então, se o projeto pedagógico dos cursos dos estudantes, da gente, está dizendo que a nossa formação visa uma formação integral, visa a qualidade do ensino, visa justamente contribuir para o pensamento crítico e reflexivo, está escrito no PPP que eu vou desenvolver um estudante que possa ser protagonista, gente, a nossa ação pedagógica tem que ser nesta direção. E, infelizmente, isto não acontece. E aí querem que os alunos sejam organizados. E aí querem que os alunos sejam disciplinados. Sendo que a gente não é. Disciplinado na organização do nosso trabalho pedagógico. É isso que eu estou me referindo. Então, gente, quando eu fiz o propósito. Para mim, ensinagem é quando a gente tem a capacidade de desenvolver no estudante que ele consiga pensar por si mesmo. Então, é a construção do conhecimento, não dar aula. Eu não gosto do verbo dar aula. Eu odeio essa frase. Quando alguém chega pra mim, você faz o quê? Eu dou aula. Eu falo, meu, puta que pariu. Eu fico vendo, e sabe o que eu imagino uma pessoa? Um microfone, um rádio, um computador. Tá? Você, né? Tá.
Gente, numa perspectiva dessa, o professor não dá aula, o professor constrói aulas. Por que ele constrói aulas? Porque educação é uma relação, relação precisa porque eu estabeleço com o sujeito. Se eu não consigo construir relação, dificilmente o aluno vai ter a capacidade também de estar articulado e dizer muitas vezes que não entendeu e não ser xingado porque fez uma pergunta que supostamente o professor achou um idiota. Você acha que o estudante vai falar, vai fazer outra pergunta, pelo amor de Deus? Não! Porque ele não é burro, caralho! Então, gente, é um tipo de coisa que não vai rolar. Gente, educação é relação, é conexão que eu vou estabelecer com a pessoa. Não existe pergunta idiota. Existe resposta idiota. Isso tem. Pergunta não é idiota. A pergunta ela traz o quê? Ela traz uma questão. Então a gente nunca pode menosprezar as perguntas, nem mesmo as nossas perguntas. E as nossas perguntas junto aos estudantes. Será que vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Será que eu vou ter que repetir algumas reflexões que fiz? Estou perguntando para ele. Eu também não sei muitas vezes. Então, gente, a pergunta para mim é o começo de conversa. E isso me entristece porque no processo de ensinagem o aluno também nos ajuda a construir essa aula. Então ele é muito mais protagonista. E nessa perspectiva eu sou freiriana mesmo, quem me conhece sabe que é isso. E sendo freiriana, eu parto do princípio que para a gente aprender eu tenho que contextualizar e problematizar. E não apenas dizer como faz. E não, me perdoem, vocês professores não deveriam ouvir isso, que estão aqui, porque eu sei que vocês têm uma preocupação genuína, mas eu também sou professora do curso de Física, e o que eu observo exatamente é que os professores têm a preocupação de simplesmente passar formas. Não vai. A forma é consequência de um processo de pensar sobre. E não antes. Porque quando eu trago a fórmula, sem uma reflexão prévia, a fórmula ganha um peso e uma armadura que fica difícil a gente entender que ela é consequência de um pensar. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Tá muito rolado? Dá para entender? Então, gente, o que eu pergunto para vocês, como é que a gente procura desenvolver um processo de ensinagem onde eu consiga ter a aprendizagem? Vocês perceberam que eu coloquei aprendizagem com duas letras E. Eu tô aí usando o verbo apreender. Apreender de apreensão. É meu. Por quê? Porque verdadeiramente a gente só consegue apreender quando a gente faz e pensa sobre nós. Eu sempre falo essa frase, né? Existe hoje e acho que está piorando isso cada vez mais, né? Muitos jovens, e até mesmo professores e cidadãos desse mundo, acreditam que eles sabem. Porque a gente tem informação muito fácil. Informação não é conhecimento. Eu sempre uso essa metáfora. Informação de fora para dentro. Eu recebo o tempo inteiro. Pode ser um monte de merda. Eu escuto, eu leio, eu repasso. E ele nem pensa, ele lê e já passa. Tem hora que nem pensa, cara, é horrível isso. Consequentemente, ele acha que sabe. E ele imputa uma lógica de saber algo é fácil. Eu li, eu vi. Conhecimento, galera, é de dentro para fora. É o sujeito que constrói. Por isso que não é fácil. Porque não está pronto. Cada um precisa construir isso. Então, qual é o papel do professor? O papel do professor, aí eu falo de todos os níveis de ensino a qual eu trabalhei. Não, por isso que eu não gosto de dar aula. Você não dá aula. Se você vai dar aula, você vai contrário a essa discussão de apreensão. Porque eu já ensinei. E eu digo, talvez você tenha ensinado para ti. Tem professor que chega no final da aula e fala, entendi. Porra, nem ele havia entendido o que eu estava explicando, caralho. Então, a questão da apreensão é muito difícil, porque eu vou ter que criar situações. Então, qual é o papel nosso? É criar situações diversificadas, onde eu consiga desenvolver nesse estudante a possibilidade de pensar de várias formas.
Então, as estratégias de ensino, pesquisa, a gente fala das metodologias ativas. Eu, particularmente, não gosto desse termo. Porque metodologias ativas, apesar de ser alguma coisa muito interessante, ela veio muito da área das ciências da saúde, tá? Muito fortemente nas publicações surge na área da saúde. Só que muitos professores não entenderam. E, na verdade, muitos estão vivendo aquilo que eu chamo de ativismo metodológico, que é diferente da proposta de metodologia ativa. Eu prefiro utilizar metodologias interativas, porque a interação é necessária para que haja a apreensão de conhecimento, tanto do professor quanto do estudante. Então, gente, a questão disso é muito séria. Por que ficou ativismo? Porque virou moda. O que eu leio de projeto pedagógico de curso que tem isso, vocês ficam abismados. Só que os projetos pedagógicos acabam não também deixando claro como é que o professor, se vai adotar a metodologia ativa, que devia estar no projeto pedagógico institucional, que não existe, mas que está lá no PDI, muito mal e porcamente, como é que ele vai trabalhar isso? Lembrando, gente, que a maioria de nós, aí eu vou chamar a galera velha, os jovens não, tá? Mas a galera mais antiga não teve uma formação interdisciplinar. Então, a gente precisa aprender. E é difícil falar para um cara que é pega Deus, dizer, meu amigo, temos que aprender. Ele nunca vai estar aberto para. Então, a metodologia interativa, ele provoca justamente a qualificação dessas aulas. E aí eu utilizo muito a ideia de estratégias de ensino e recursos didáticos. Mas lembrando, sem planejamento do professor, ele mata a aula. Por quê? Porque se ele não tem clareza do seu objetivo, ele não tem clareza do que vai utilizar e muito menos ele não sabe porra nenhuma de como é que vai avaliar o estudante. Isso é muito sério. Tá? 3 horas já. E aí tem a grande pergunta. Eu só fiz pergunta aqui, porque acho que pergunta, como eu mesmo disse, eu adoro. E em função disso a gente tem uma série de problemas. A gente tem o ensino, a gente tem a pesquisa, como é que eu vou organizar meu trabalho, como é que eu redimensiono o plano de ensino. Eu tinha colocado aulas remotas, porque eu, infelizmente eu estou vendo universidades que ainda estão usando aulas assim. E aí eu sou contra. Porque eu coloquei de propósito mesmo. Eu não admito, gente, que haja aula remota, aula online, aula porra toda, numa situação que a gente vive de aulas presenciais. Então, acho que fica aqui o rosto. Então, gente, rapidamente aqui, a gente fala, eu trouxe até o pessoal que usa muito da matemática e da física, esse autor, e ele fala da importância daquilo que a gente chama de desenvolver os conceitos, e saber desenvolver os conceitos e valorizar os conceitos. Lembrando que o senso comum, que é aquilo que muito professor odeia, quando o professor pergunta para o estudante o que é aquilo e o aluno responde uma coisa nada a ver, ele fica bravo com o aluno porque ele não valoriza o não saber do estudante. Senso comum é uma coisa importante, é aquilo que ele está dizendo sobre. Está errado? Está errado? Mas é aquilo que eu tenho. Eu sempre uso esse exemplo com meus estudantes da física. Se meus estudantes da física me perguntassem qualquer coisa sobre física, provavelmente eu responderia uma coisa muito absurda. E eu digo, sinto muito, é aquilo que eu tenho. E aí eles têm que entender que talvez minha limitação na compreensão de fenômenos físicos seja muito aquém, muito além do que eles imaginam. Eles têm que partir daquilo que eu supostamente sei, porque é aquilo que eu tenho. Nunca ridicularize as respostas dos nossos estudantes quando a gente faz qualquer tipo de pergunta. Uma outra pessoa importante é o Roger, quando trabalha também, e você é muito importante. Mas esse autor, ele traz uma questão muito importante, que ele fala da importância da afetividade. Isso é uma coisa complicada, que tem professor que não sabe trabalhar afetividade. Afetividade não é passar a mão na cabeça, caralho. Afetividade significa eu me preocupo contigo. É a relação de afeto. Você se preocupa com quem você tem uma relação de afeto. É isso que eu estou significa. Quando esse aluno falta muito, eu me preocupo com quem? O que está acontecendo com ele? Não é questão da quantidade de faltas que ele vai ter, nem a reprovação que ele vai ter. O que está acontecendo com ele? Alguém tem notícia? Alguém sabe o que aconteceu?
Tem uma relação de preocupação, mas uma coisa muito gostosa. E a questão do respeito, né, gente? Que não dá para não discutir essa questão da ideia de respeito. Respeito. Não é porque eu sei mais sobre um determinado campo, eu sou melhor que você em tantas outras coisas. E aí tem que ser freio mesmo quando ele diz a importância de uma educação significativa, de uma aprendizagem que dá significado e sentido ao sujeito. São duas questões fundamentais que eu já havia falado, que é a importância de contextualizar e problematizar. Aí você fala, porra, mas ensino superior é difícil a gente contextualizar, né? Porque às vezes são questões tão abstratas que fica difícil a gente contextualizar. Fala, gente, tudo bem, mas dá algumas sugestões e dicas para que esse estudante consiga entender e fazer relações que ele consiga compreender isto. Porque se a gente ficar muito preso apenas na quantificação, a gente cai apenas no que, gente? Na memorização. Memorização é uma operação de pensamento importante, mas ela não é a única. Eu sou da geração da memorização. Quanto mais eu decorava, mais eu sabia. Porra, eu nem sabia que eu estava decorando, cara. Eu sou da geração que decorava musiquinha, que decorava fórmula, que eu nunca entendi por que usa aquela porra daquela fórmula. Eu só sei que F é igual a M vezes A. A única fórmula. Que inclusive a porra não sei nem usar essa merda. Se fosse me falar, então usa aí a fórmula. Força igual a massa vezes a aceleração. Ai, eu lembrei de novo, cara. Nossa, é errado. Mas não sei como é que eu faço para usar ela. E aí, a outra pergunta, estou cheio de perguntas para vocês hoje. Mas como pensarmos no processo de ensinagem, né? De modo que a gente consiga desenvolver um ensino significativo. Uma aprendizagem significativa vem necessariamente daquilo que eu vou realizar, um ensino que seja realmente minimamente, tá? E aí existe essa questão, né, do que seria. E tem mais perguntas, adoro isso, né? E aí eu vou só ler o que está ali destacado. Ensino significativo é aquele... Isso aí foi eu que escrevi, então não está de galinho não, tá? Está aqui na minha cabeça. Ensino significativo é aquele que tem como foco uma ação docente vinculada e em consonância com a proposta de uma aprendizagem que, de fato, se quer significativa para o outro. Então, os processos de ensinagem precisam ter uma característica muito forte de fazer com que aquilo que eu estou ensinando seja importante no processo de formação. Eu não gosto quando o professor faz duas coisas, eu vou xingar mesmo. Quando ele chega numa aula e diz, a minha aula é mais importante, a minha disciplina é mais importante. Quando ele faz essa afirmação, porra merda, muito ruim, cala a boca, desculpa. Ela não é a mais importante. Se fosse assim, por que existem as outras? Ela é importante no processo, mas eu preciso das outras tantas para vocês conseguirem entender a totalidade. Outra questão que eu chamo muita atenção dos meus estudantes, e faço questão que jamais na vida deles, como futuros professores de matemática, futuros professores de física, futuros professores de biologia, geografia, pedagogia, façam. Que é a seguinte coisa que eu vejo acontecer. Ele chega na aula e fala, onde eu parei? E eu tenho vontade de falar, parou na puta. Quando você afirma isso para o estudante, você está dizendo para ele que você não preparou sua aula. Então está dizendo que vocês são insignificantes para ele. Porque eu tenho tanta coisa mais importante para fazer que nem preparei sua aula, nem sei onde eu estou aqui. E ainda tem a cachorra de fazer avaliação, de avaliar o aluno que nem tinha objetivo para estar naquele lugar. Então, gente, por favor, futuros professores universitários, futuros professores da educação básica, tentem pegar exemplos bons dos seus professores, não os ruins. Tem um autor que fala, que eu gosto muito, que é o Tardif, que ele diz o seguinte, né? E o Gautier, quando trabalha com saberes docentes, é um campo que trabalha com o ensino superior também, que fala que nós precisamos aprender os saberes da docência. Eu trabalho isso com os meus estudantes. Inclusive, a gente demonstra um quadro sobre quais são os saberes da docência para professores de matemática. E tem uma frase dele, existem vários saberes que nós, professores, precisamos aprender. Tem um que, para mim, ele é chave. Ele fala do saber da prática e da tradição pedagógica. Ele fala, gente, toma cuidado, que dependendo dos anos de cadeira que você tem de estudante, você vai reproduzir a docência que você teve.
E ainda brigando, dizendo, porra, eu estou fazendo exatamente aquilo que eu odiava que faziam comigo. Por que isso é forte? Porque isso faz parte da história de vida da gente. Eu estou dizendo para a gente negar a história. Pelo amor de Deus, não se nega história, já foi alguma. Mas a gente tem que entender que essa história que a gente teve vai impactar, sim, muito daquilo que a gente vai se tornar. Então, não é para negar os anos de cadeira, mas quem sabe mudar os anos, usar essa experiência tão ruim para transformar uma educação em uma docência decente. Tá? Não é para ignorar, é para ressignificar. Quanto tempo eu dei? Jesus já deu tudo isso, eu já falei, meu Deus, ai. Dependendo da resposta, a gente tem que olhar para várias questões. Temos que olhar para questões da avaliação, temos que olhar para as questões da metodologia. A grande, esmagadora maioria acaba trabalhando a metodologia tradicional e não a metodologia dialética ou a metodologia interativa. Mesmo que os projetos pedagógicos, os cursos que ensinam, digam ao contrário. Nenhum curso aqui diz que a metodologia de ação vai ser tradicional, tá? Nenhum. Por isso que tem coordenador que fica bravo comigo, que eu peço para eles lerem os projetos pedagógicos dos cursos que eles atuam. Porque não adianta reclamar dos projetos pedagógicos das escolas, porque a gente tem muitos problemas com relação a que existe uma cultura institucional, tanto da educação básica como do ensino superior, que banaliza o projeto pedagógico. Então ninguém dá a mínima importância para ele. Só que é ele que vai determinar muitas vezes a nossa intervenção pedagógica. Presta atenção no que eu estou dizendo, isso é muito sério. E aí me pergunto das ferramentas, né? Eu não posso negar as tecnologias, eu não posso negar os recursos, mas eu tenho que entender que elas são ferramentas. Quando o professor substitui a intervenção dele por ferramentas, sinto muito, ele não é um bom professor. Se eu vou usar vídeo, se eu vou usar software, se eu vou usar IA, eu tenho que usar como ferramenta. E nunca, jamais, como a aula em si. Porque a gente perde a oportunidade de realmente ser o docente. E perde justamente o nosso papel, que é mediar o processo de aprendizagem. Quando eu coloco isso para IA, quando eu coloco isso para um vídeo, quando eu coloco isso para um data show, eu tiro da minha corresponsabilização desse processo. E é uma coisa que eu sempre digo para os meus estudantes: se eu construo aulas, eu não construo aulas sozinho. Vocês precisam ser corresponsáveis por esta aula acontecer. Não joguem isso no meu colo. Eu preciso que vocês estejam. Porque quando vocês não estão, eu sinto a falta das pessoas que poderiam contribuir com questões, questionamentos, reflexões. E isso dá sentido à própria aula. Então, eu sempre aviso isso para os meus estudantes. Somos corresponsáveis pelos processos de ensinagem e de aprendizagem. Não sou só eu. Porque aí eu vou cair naquela coisa maluca que eu dou aula e você escuta. A gente constrói. E aí a gente avança. Tá? Eu vejo assim que a gente está vivendo. Isso eu já falei, tá vendo? Por que eu uso essa porra? Já falei isso. Tá. Algumas possibilidades que eu acho que é importante, né? Ter a clareza do que significa ensinar. Eu acho que a gente não tem essa clareza. E eu sempre digo, gente, concepção de ensino determina a nossa intervenção. Se eu estou dizendo que ensinar é transmitir conhecimento, minha prática pedagógica vai estar vinculada à transmissão de conhecimento, e, consequentemente, aquilo que eu vou avaliar é aquilo que o aluno consegue colocar na prova. E aí, isso é um problema sério, gente, porque a gente coloca para a prova, a gente dá à prova um peso exageradamente alto. E para dizer o seguinte, um estudante não é idiota. Então ele sacou, nossa, essa professora aqui dá 2 provas, divide por 2, dá 2, é 3. Então eu vou estudar para as provas. Não interessa o que eu fiz, deixei de fazer, deixei de construir. É ele. E eu gosto muito de usar um exemplo que eu dou para os meus estudantes, eu estou falando umas coisas que eu já falo na minha aula, tá, gente, queridos? Tem um autor muito famoso que trabalha com avaliação educacional, que ele tem um exemplo que me marcou e me marca até hoje. E eu vou dar um exemplo que eu sempre falo para os meus estudantes. Você tem o João que tira 6 na primeira prova, 6 na segunda prova, igual a 12, divide por 2, o João é 6.
A Maria tira 2 na primeira prova, 10 na segunda prova, 12 divide por 2, a Maria é 6. E aí eu pergunto, João e Maria são iguais? Se eu vou para a perspectiva de que avaliar é o resultado como final, é o produto, eles são iguais. Se eu vou na perspectiva de que a avaliação é o processo, eles são bem diferentes. Então, o que eu quero dizer para vocês, e para nós todos aqui, que eu trabalho muito com isso, é justamente aquilo que a gente faz com os processos avaliativos. Eu não abro mão da avaliação. Em nenhum momento eu abro mão dela. Só que eu não dou a prova o maior valor, porque ela não merece isso. Ela não é mais importante do que as outras coisas que a gente realiza durante o semestre inteiro. Vocês estão sinalizando para esse estudante que ele tem que estudar para a prova. Gente, ele tem que estudar o semestre inteiro. Não é para a prova. E aí eu utilizo esses critérios de avaliação, meus estudantes todos sabem disso, e eu uso o Zabala para discutir a avaliação. E aí, o Zabala parte do princípio de que somos professores. E se somos professores, a nossa profissão exige que saibamos ensinar. No ensino, na pesquisa e na extensão, tá? No ensino superior. Sendo assim, se somos professores, temos que ensinar conteúdos ou diferentes conhecimentos. Para que eu saiba avaliar, eu preciso entender quais são os critérios de avaliação. Gente, os estudantes têm o direito de saber quais serão os critérios de avaliação antes de qualquer procedimento avaliativo. Isso é direito deles, assim como é direito de todo cidadão. E você tem que explicar para ele qual é o seu objetivo com aquele instrumento, porque ele vai entender. E aí você faz ele escrever. Porque ao escrever o critério, ele vai saber exatamente aquilo que aquela professora quer de mim naquele momento. Eles fazem com uma tranquilidade impressionante. E que bom que o terrorismo da prova cai por terra. E durante o semestre, eu avalio também. Só que eu não falo, semana que vem tem prova. Eu não digo nada. Semana que vem teremos a discussão de tal material. Então, gente, eu adoro essa discussão. Na verdade, isso vem muito de quem trabalha com educação, com a taxonomia de Bloom. Mas eu gosto muito do Zabala porque ele traz a ideia do conteúdo tendo uma função pedagógica também. Eu não ensino por ensinar. Todo conteúdo que eu trabalho tem uma significância e um objetivo muito claro. E se eu ao ensinar não sei o objetivo que eu tenho, dificilmente eu terei capacidade de avaliar esse estudante. Então, o Zabala utiliza factuais e conceituais, eu coloquei junto. Mas só lembrando, factuais referem-se a fatos históricos, a fenômenos físicos. Então, são fatos que são importantes da gente saber. Conceituais, eu tenho que entender se os alunos desenvolvem e apreenderam os conceitos sobre determinada coisa. Então, por exemplo, se o aluno consegue entender um conceito de uma fórmula matemática, não é se ele aplica a fórmula, é se ele entendeu o que ele está fazendo. São coisas diferentes. Então, eu vou muito pelo critério conceitual. Aí vem o procedimental. É aí que eu vou avaliar se o aluno, então, coitado, você está atrás de mim. Vai comigo. Vai, bom. Os procedimentais é justamente se o aluno consegue fazer a atividade. Gente, são coisas diferentes. Por quê? Porque muitas vezes os nossos estudantes sabem fazer coisas, mas não sabem o que eles estão fazendo. Muitas vezes, eles não sabem o que eles estão fazendo, mas eles sabem como fazer. Não sabem o conceito, mas eles sabem fazer. Às vezes eles sabem fazer, mas não sabem o que está fazendo. E aí, para mim, é uma questão extremamente importante. Aí entra a questão do papel do erro. E eu sei que vocês da matemática arrasam aí na discussão sobre a importância do erro e o que fazer com o erro. Né? Fico feliz porque na área de vocês, pelo menos, você tem uma preocupação em relação a isso. Eu vou nas outras áreas e não tem essa discussão sobre a importância do papel do erro no processo de apreensão do conhecimento. E aí a gente vai percebendo que o estudante, às vezes, ele erra por distração, ele erra por não entender, e às vezes ele erra porque ele nunca aprendeu coisas básicas que ele poderia entender.
Então, são questões que a gente não pode esquecer. Por isso que fala que ser professor é fácil. Eu tenho vontade de matar quem fala que ser professor é fácil. Para mim, é a profissão mais difícil que existe. Eu não tenho medo de falar isso. E as atitudinais, isso aqui é uma coisa que eu luto muito com meus estudantes. Me entristece o fato de ter que professor que faz assim. Avaliam a prova, né? As provas valem 9 e a participação vale 1. O que você está sinalizando para esse estudante, pelo amor de Deus? Se você está ou não está, tua participação não me interessa. Sendo que a participação para mim é uma das coisas mais importantes que tem. Então, usando o Zavala, eu utilizo a ideia que ele traz. E aí eu chamo a atenção de vocês quando a gente fala de uma formação técnica humana. Eu trabalho com formação de professores, caramba. Eu não quero um professor filho da puta. Eu não quero um professor que desmoraliza aluno. Eu não quero um professor que não sabe avaliar. Então, eu tenho que trabalhar com esse estudante atitudes profissionais que ele não seja um carrasco de professor que não tem preocupação mínima com os processos de ensino e aprendizagem dos seus estudantes. A atitude dele vai fazer a diferença. E como ele se constitui futuro profissional, também faz a diferença. E aí entra o meu papel também como professora. Que exemplo eu dou? Que processos de ser docente eu faço? Então, quando o aluno contribui nas discussões, quando ele faz as leituras prévias, quando ele discute com os estudantes, valorizando as inúmeras reflexões que são, respeitando as opiniões diversas, não impondo a sua. Isso é cidadania, cara. Isso é humanização que a gente está perdendo. Porque a gente não tem paciência pedagógica de entender o processo e de fortalecer esse processo. Quanto tempo eu tenho? Já falei, porra, demais. 3 horas. Rapidinho. Tá? Eu estou usando aqui para vocês alguns instrumentos de avaliação que eu utilizo, tá? E aí o meu estudante sabe disso, porque eu utilizo isso direto, cada hora eu conto uma coisa. Então esses são os instrumentos que eu trago. Tem mais, tá? Se vocês quiserem depois eu aponto para vocês. Boa reunião lá, meu amigo querido. Obrigado. Eu aprendo isso aí de fininho. Mas ele estava super chateado porque ele tem uma reunião na escola. Mas valeu. Lá da família, então ele precisa sair mais cedo. Não diga que é lá. Tá. Aí a professora vai assistir o vídeo. Tchau, gente. É verdade, você pode essa parte aí. É longe da Unesco. É longe. Acho que a Unesco é longe de tudo. Bem, uma coisa que eu falo muito também, tem professor que não são vocês, tá? Desculpa estar falando isso para professores que estão aqui comigo, mas tem professores que acreditam que desenvolver a autonomia do estudante é abandono. Abandonar o estudante não é garantir autonomia. Você não abandona quem você quer que possa se tornar um ser autônomo. Muito pelo contrário, você dá base para ele poder seguir por si. Tanto na perspectiva do pensamento quanto na perspectiva da ação. Então, me entristece quando o professor chega e fala. Aí ele usa a metodologia ativa, que é para matar mesmo, e diz assim: eu aplico um negócio lá que eles ficam o semestre inteiro. E aí depois, no final do semestre, a gente conversa. Gente, isso é papel decente do professor, isso me desculpa. Acho desenvolver projetos fantástico, mas você tem que acompanhar esses estudantes passo a passo. Porque eles precisam ter autonomia também, mas eles precisam ter base para ter essa autonomia. Então, muita tristeza me dá quando tem professor que faz isso e acha que está desenvolvendo a autonomia do estudante. Quer uma outra coisa que me irrita, professor? Quando ele fala assim: eu me ferrei pra caralho! Agora eu vou ferrar também! Aí eu fico pensando, quem é a criança na relação? Porra, isso não se faz. Muito pelo contrário. Se você sofreu tanto, valoriza a possibilidade de fazer diferente. Você está nesse papel agora. Não reproduz aquilo que você não quer. É justamente a porra da cadeira, que ele ficou 30 anos ouvindo a merda, e aí ele vai fazer exatamente aquilo que ele ouviu. E ele perde a chance de ser diferente. Tá? Então, a ideia de dos estudantes precisarem de conexão, importar-se com o outro faz a diferença, né? Possibilitar feedbacks semanais também é fundamental. Então, autonomia para mim é isso. A organização do trabalho pedagógico. Estou finalizando, gente, eu juro.
Como eu falei, somos professores, precisamos organizar nosso trabalho. Precisamos organizar o nosso trabalho pedagógico, na graduação e na pós-graduação. As nossas aulas de pós-graduação também são fundamentais. Elas também contribuem não apenas para o futuro pesquisador, mas o profissional de qualquer área, né? Pode ser da academia, pode ser, né, fora da academia. Mas ele tem que ter uma ação, uma atitude diferenciada. Eu acho que é isso que faz a diferença. Eu acho que é isso que as universidades, de modo geral, estão pecando muito. A gente está focando muito na formação técnica e está esquecendo que existe uma pessoa. Consequentemente, ao esquecer a pessoa, eu formo, né, uma pessoa que não se importa com as outras pessoas. É isso. Obrigada. Então vamos abrir para as perguntas. Aí eu vou pedir para vocês serem meio... É porque eu preciso ir embora, que eu estou de carona, porque eu estou com a mão ruim. Marcelo, depois André. Eu ganhei uma artrose. Filha da... Tem 4 inscritos aqui. Véia é uma bosta, fala que véia. Maria Antônia, puta que pariu, que palestra do caralho. Gostei. Olha, é bom que agora eu vou achar que eu falo um pouco palavrão. Depois dessa aqui hoje, vou falar que eu acho que ficou muito legal. 12 perguntas, então tem que marcar um show para ouvir e tal. Eu vou fazer uma ou duas aqui e um comentário só para você. Mas a primeira, eu queria começar pelo final aqui. Você falou muito da pessoa que produz. Eu ouvi essa frase uma vez de um cara que era terapeuta, mas era ator de teatro. Ele falou: se você não fizer a sua terapia, você vai ser contra os seus pais e vai fazer igualzinho no seu casamento gay, no seu casamento outro, no seu casamento diferente, no que for. Quer dizer, então, se você for assim, não fizer essa terapia pedagógica, não tem muito. Tem espaço para essa pedagogia, para essa terapia pedagógica dentro do nosso currículo. E 2, era se no curso de vocês têm, no grupo de pesquisa de vocês têm avaliado a ideia, por exemplo, sobre aula no campus. Aula, por exemplo, assim, acho louco, e agora estou mais preocupado com a greve, depois com a reposição, que esse fenômeno que eu vou dizer pode acontecer mais. Você dá aula de 7 às 11, se você sai 15 para as 11, você pode ser assaltado. Só tem você. Então, quer dizer, nós mesmos vamos construindo algo que a gente não valoriza o nosso tempo de interação na aula, com aula de 2 às 6, a gente começa às 2h15, 40 minutos de intervalo, termina às 5h30, estou exagerando aqui, e com agravamento noturno. E agora na reposição, não é? Já teve janeiro e fevereiro aqui que tem reposição, não é assim difícil, né? Quem está em greve pela primeira vez, gente, vai ter reposição, é julho, janeiro e fevereiro, tá? Queria que você comentasse se anda tendo esse fenômeno, se junto com a internet e tal, as pessoas estão valorizando menos ainda esse encontro presencial, tal da coisa chamada aula, né? Que não se dá, né? Se interage. Muito obrigado. Imagina, querido, obrigada. Então, tentando responder a primeira pergunta, né? Eu penso que os conselhos de curso têm uma função pedagógica muito importante. E em nenhum momento aqui eu estou querendo culpabilizar os coordenadores. Eu acho que os coordenadores, eles são sobreviventes. Por que eles são sobreviventes? Porque eles muitas vezes não tiveram uma formação específica para estar na gestão. Eu posso dizer isso de carteirinha, porque eu fui gestor e sei o quanto que eu apanhei, porque eu não entendi de gestão pública. Isso faz uma puta diferença. Nunca ninguém nos ensinou isso, tá? Enquanto profissionais que somos. Os conselhos de curso, para mim, eles têm que ter uma pegada, porque o coordenador de curso ele tem que ter um conhecimento curricular, político, não político partidário, mas político no entendimento de que homem, mundo, sociedade, conhecimento e educação a qual aquele curso está pautado. Ele tem que ter um conhecimento administrativo. E ele tem que ter um conhecimento das políticas públicas. A gente não dá conta. Por que eu estou dizendo isso? Porque os conselhos podem ser espaços interessantes para a gente fazer discussões pedagógicas e não apenas administrativas. Eu sei que muitas vezes o coordenador chega com uma pauta absurda, porque ele tem que fazer isso mesmo, de fazer discussões administrativas. Apesar que eu vejo que a matemática tem tido um cuidado muito grande, eu estou gostando bastante disso, de não ficar pautando apenas as questões administrativas, mas traz questões pedagógicas. Com isso feito, isso aparecendo,
cria-se possibilidade de núcleos de discussão sobre. Né? E uma coisa fantástica é você discutir projeto pedagógico. Acho que a matemática fez isso com muita propriedade. Acho que foi um processo muito bonito da matemática, tanto dos professores quanto dos alunos. E aproveito aqui e parabenizo a atitude do departamento de assumir a questão da greve, de orientar o processo, e bonito de ver os estudantes da graduação que também se empenharam muito, fizeram estudos muito sérios, estão aqui para brincar. Esse foi o recado que eles deram. E eu acho isso de um desenvolvimento de uma cidadania fantástica. Então, são esses momentos que fazem a diferença. E aí, respondendo a sua segunda pergunta, infelizmente, depois da pandemia, a gente teve um fenômeno muito ruim. Isso a gente analisa em várias universidades, que é o afastamento das pessoas na universidade. Os campos estão mais esvaziados. E isso eu sei que existem problemas de segurança, eu sei que existem problemas de iluminação, que faz muitas vezes que as pessoas não estejam. Mas o fato de não haver a presença física das pessoas num determinado espaço, isso acaba afastando essas pessoas da sua contribuição efetiva no processo de formação. Eu sempre digo, fico triste quando um estudante chega para mim com 22 anos, 21 anos, terminando o curso, e diz assim: que pena, eu terminei o curso, mas é agora que eu entendo o que é a universidade. Está aí chora. Por quê? Porque foi um momento importante da vida dele, que ele poderia contribuir efetivamente por esse lugar. Porque os estudantes têm que entender que eles passam e eles têm que deixar marcas, de preferência boas. Marcas que contribuem. Quando eles passam e não deixam nada, fica um vazio do caralho. E até mesmo a gente para de pensar sobre certas coisas que deveriam ser revistas. Devia cair um óbvio. Então eu penso que, respondendo a tua pergunta, acho que tem muito esvaziamento das universidades depois da pandemia. E, consequentemente, poucas discussões efetivas. O papel dos estudantes, dos professores e dos funcionários nesse lugar. Pode ser. Acho que o meu vai nessa mesma linha, para te agradecer, né? Você falou de um assessor pedagógico. A gente, que também não é comum tanto o assessor pedagógico disciplinar na educação básica, mas existe. Eu até já estou nesse lugar. E aprendi muito nesse lugar de ter que estar junto com o professor ali e também aprendendo, né? Mas você falou bastante, Maria Antônia, desse professor que acha que já sabe tudo, que chega lá e repete uma prática, né? Acho que isso tem a ver também com uma geração. Sim. Mas olhando para o nosso auditório, pensando na nossa formação, que vem do programa, todo o repertório que eles vão sair daqui com ele, eu acho que a gente vive também hoje uma situação muito delicada, que é desse professor que tem esse repertório, mas que chega ali e por não ter esse coletivo, essa terapia, essa assessoria, ele começa a se sentir fracassado, né, insuficiente e de uma autocrítica muito grande, que eu acho que no caso da matemática isso se intensifica, pensando nesses professores de matemática que estão preocupados com isso que você está falando, né, que não querem reproduzir aquilo que tiveram, mas eu adorei aquele mapa que você colocou ali, porque eu falo que a gente entra aqui com ensino, pesquisa e extensão. Na verdade, é ensino, pesquisa, extensão, gestão, inovação. Lidar com a extensão, de fato, implica todo aquele modelo de universidade que você colocou ali. Então, acho que muito oportuna a sua fala nesse contexto de greve, porque é sobre isso que a gente tem que lutar. Mas eu fiquei curiosa aí com essa questão da assessoria pedagógica, como é que a gente pode, né, produzir essas coletividades. Obrigada, ótima pergunta. Tem mais. Deixa eu responder. Eu acho que eu prefiro responder pessoal, porque eu esqueço, galera. Gente, eu não consigo. Dente, velho, eu vou bosta. A questão, duas coisas. Você falou que às vezes a geração está melhorando. Eu não sei. Eu já vi jovens doutores recém-contratados com uma atitude de velho e dá vontade de chorar. Entende? Então, assim, isso me assusta, meu. Você saiu daqui, não faz nem 5 anos, você virou professor. E você está reproduzindo justamente aquilo que você criticava, meu. Que isso? E aí, isso acontece, não significa que seja regra geral. Então, por isso que eu estou falando, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vai se tornar enquanto professor.
E é uma preocupação significativa mesmo que você traz. Com relação aos assessores, as universidades federais, institutos federais, têm a contratação de um profissional que é um pedagogo ou técnico em assuntos educacionais, que trabalha efetivamente com as questões da pedagogia universitária. E hoje existe um grupo, que inclusive foi minha ex-orientante de mestrado e doutorado, que é a Amanda, e hoje ela coordena um grupo de mais de 200 instituições que estão desenvolvendo autoformação de assessores pedagógicos. Os assessores pedagógicos têm muito na Argentina. A Universidade de Buenos Aires é fantástica. Você tem pedagogos que trabalham e acompanham professores de determinados cursos. Então, ela vai aprender sobre... Vou dar o exemplo do curso de odontologia. E ela aprende o processo para que ela possa contribuir com esses professores. Porque ela tem que fazer isso mesmo. Senão fica aquela fala pedagogês, que professor não entende porra nenhuma, que odeia o pedagógico, deve ser muito que tem raiva pedagógica. E não diz nada com nada, ou então não diz obviedades. Então, é uma pena que nas estaduais paulistas não tem a figura do pedagogo contratado. Porque esse pedagogo de ensino superior trabalharia, contribuiria com os conselhos de curso, contribuiria com a formação de professores. A Unesp tem, por exemplo, professores que tem um grupo hoje, né, que eu tenho uma sigla tão grande que eu não sei decorar o que é aquilo, que é tal do CDP3. É isso aí. E acho que já mudou de novo o nome. Se você olhar, são professores. Mas eu me questiono, são professores que estudam sobre isso? E aí, me dói a alma. Por quê? Porque são pessoas que falam, mas não têm estudo sobre. E aí cai no vazio muitas vezes. Então, nesses lugares, você precisa de gente que estuda, que trabalha e que discute essas coisas. Então, é legal ter isso. Mas eu acho que não temos ainda essa condição. Tem mais? Vamos. Professora, obrigado pela conversa. Tenho duas perguntas. A primeira tem a ver com isso, né, de tratar assuntos pedagógicos de forma administrativa. Acho que tem a ver com assessor também. Sou professor do Instituto Federal. E lá a nossa coordenadora pedagógica fica lendo o PC, enfim. Né? Qual instituto você está? Desculpa perguntar. São Paulo, Salto. Mas já passei por vários e era tudo assim. Mas a pergunta é essa, né? Assim, como que a gente se baseia? Como que a gente se baseia nesses documentos quando a gente vê de forma sistemática eles sendo feitos pensando administrativamente, né? Eles vêm para a gente fazer a toque de caixa. Né? Ah, vocês têm que fazer isso aqui para entregar até o mês que vem. Então não tem tempo para ter uma discussão qualificada. Não é só na Unesp que acontece, é uma coisa interessante, né? E aí a segunda pergunta, a senhora falou em algum momento, né, quando o professor coloca objeto tecnológico no lugar da sua aula, não é um bom professor. E a pergunta substitui. Isso, substitui. Porque ele pode utilizar com certeza, mas quando substitui, o negócio... Isso. Aí minha pergunta é, como que a gente pode ser um bom professor quando o governo do estado está forçando os professores... Você não pode discutir. Ele conseguiu acabar. Para mim são sobreviventes. Hoje eu chamo os professores do estado de professores sobreviventes à tortura física, psicológica, moral e pedagógica que eles estão vivendo. Ele está conseguindo acabar com tudo. Então eu respeito imensamente os professores, sempre respeitei, mas esses em especial tenho minha total admiração e respeito. Com relação e é tão articulado isso que um professor hoje ele acaba sendo refém daquilo tudo, né? E duas questões que eu sempre falo para meus estudantes. Quando você tem uma política dessa, você mata dois aspectos fundamentais da vida de um professor: a autoria e a autonomia. Você matou ele. Porque ele não tem nem condições de criar. Porque a bonita docência é a criação também, né? É você pensar aulas, é rever questões. Ele não pode mais, porque já está tudo formatado. Então ele não tem autoria. Ele é apenas um reprodutor de uma coisa. E, consequentemente, ele acaba sendo... não tem autonomia nenhuma de ser o que ele gostaria de ser, de fazer o que ele gostaria de fazer. Então, já há colegas com a síndrome de Estocolmo? Sim. Ou seja, gostando porque aí não tem que pensar? Né? Sim, temos o oposto. Assim como temos professores também que vão por essa mesma lógica. Agora, a tua outra pergunta... Que já responde umas duas. Obrigada, querido.
Maria Antônia, obrigada pela aula, né? Muito inspiradora. Gostei muito de estar com vocês, não sei se você lembra já. Eu queria pensar um pouco, até por ter tido uma formação em física, e você sabe bem como é a formação em física, no sentido mesmo dessa perspectiva bastante disciplinar e estruturada dentro de um escopo curricular ali que tem que ser seguido rigidamente, assim, né? E também pensando junto dessa questão da educação do Estado, como ela tem sido cada vez mais... Como? Direcionada, sem autonomia para o professor, sem possibilidade de criação. Eu acho que tem a ver um pouco com isso, assim, a minha dúvida, que é, assim, é meio básico até de pensar nisso, mas é uma angústia mesmo minha. Eu queria saber a sua opinião, que é em qual sentido que a atividade desse ensinar, o professorado, a ensinagem, ela é uma atividade que pode criar novas realidades, né? Pensando, por exemplo, no caso das disciplinas de física, de matemática, entendendo elas como formas de olhar o mundo, como linguagens, como esse processo que destoa um pouco, digamos assim, de um cotidiano ordinário, né? Porque se trata de uma outra forma de se relacionar com a realidade, mas em que medida que a gente poderia pensar que isso cria uma nova realidade, que isso cria potência e autonomia e tudo mais? Certo, querida, obrigada. Lembro sim, querida, de você. A sobrevivente também do curso de física, né? Sobreviventes, assim, que a gente vai catando. Eu penso que, eu acho bonito quando você está, eu só estou pensando em escola, tá? Pensando na questão do partido que a gente está vivendo agora. Tem coordenadores que dão possibilidade desses professores ainda criarem. E eu admiro os gestores que conseguem fazer isso, porque eles também estão sendo punidos, muitas vezes, por abrirem essa possibilidade. Mas uma coisa que me encanta na física, apesar de eu não entender muitas vezes a física, e às vezes nem a matemática, porque eu tenho dificuldade nas duas áreas, é quando eu consigo entender a beleza da área. Eu acho que a gente tem perdido isso. Então, acho que cada área tem a sua beleza. E a gente está perdendo a beleza dessas coisas, todas. Então, eu vejo uma mecanização de ensino. E a beleza de aprender alguma coisa se perde. E aí é muito triste, porque a gente não aprende de fato, não apreende. E não se apaixona, mas não é uma paixão cega. Você acaba não se envolvendo com isso. Aquilo está do lado. Faz muito sentido. Quando a gente perde o sentido do conhecimento, a gente acaba não olhando para ele como uma coisa muito importante. O que eu te digo? Se os professores conseguissem trazer a beleza da área, acredito que muitos estudantes teriam uma outra perspectiva daquilo que caracteriza os processos de ensinagem e de aprendizagem. Eu fico muito triste porque quando eu estou ensinando, eu ensino totalmente aquilo que é ao contrário do que acontece no governo Tarcísio. Parece que eu vou para uma direção e eu falo, professor, eu sei o que está acontecendo, não sou maluca, tá, galera? Mas eu tenho que mostrar para vocês que existem outras possibilidades que a gente tem que entender e pode lutar por elas. Porque eu não admito sair daqui com uma cabeça, que você saia com uma cabeça assim, no sentido de que aquilo lá é educação. Aquilo não é educação, aquilo é repressão. É repressão pedagógica. E se é pedagógica, ela mata a formação. Se mata a formação, mata o sujeito. Se mata o sujeito, você mata a vida. Então nós temos que lutar por isso. A minha carona já está ali, gente. Mais 5 minutinhos. Mais um. Obrigada, Maria Antônia. Sempre vou te ouvir. Eu queria só fazer um comentário rapidinho e uma pergunta. Primeiro, quando você falou da esperança nos jovens, eu lembrei que tudo isso que aconteceu na matemática agora, né, essa questão do projeto pedagógico, né, foi por conta dos seus alunos, né, foi por conta do centro acadêmico. Né, foi um questionamento dos meninos do Camate, numa assembleia que tivemos de docentes e discentes, e eles questionaram a questão dos critérios de aprendizagem, e nisso o centro acadêmico escreveu o projeto pedagógico junto com a gente. Então, eu só queria que você soubesse que essa esperança ela já está Que legal! Yes! Puta que pariu!
E eu queria, imagina, eu queria te perguntar, né, como é que você vê a presença do núcleo docente estruturante nos cursos de graduação? É algo que existe nas federais? Eu acabei de ver que na Unicamp, em alguns cursos, tem, mas assim, como é que você vê o papel do núcleo docente estruturante pensando em tudo isso que você falou? Eu acho fundamental e acho que a gente deveria ter. Os núcleos estruturantes é um grupo de professores que inclusive tem a presença de estudantes e funcionários que pensam o curso e dão subsídio, muitas vezes, para que este curso seja revisto. Uma coisa que eu ensino muito para meus estudantes é que projeto pedagógico, projeto político-pedagógico, ele tem 3 grandes movimentos. Você constrói, você implementa e você avalia. E a gente avalia quando? Nunca no final do processo. Porque você está focando no final. E você está deixando de olhar aquilo que aconteceu durante. Que são questões fundamentais para a gente melhorar o próximo. E o núcleo estruturante tem essa preocupação. Ela traz uma dimensão de implementação sempre no olho de avaliar o que está sendo bom, o que precisa melhorar. Será que a gente está conseguindo? E isso dá voz e vez para que o conselho também se fortaleça. Porque às vezes o conselho também fica muito sozinho. E quando você tem um núcleo que ajuda a pensar, o curso se fortalece. E eu acho que você tem razão. Eu gostaria muito que os cursos de licenciatura da Unesp tivessem seus núcleos estruturantes. Eles fazem uma puta diferença no processo. Obrigada!